Atenção, atenção, atenção! Estou eu aqui de volta, professor Ferrari, com a nossa segunda aula sobre as constituições brasileiras. Na aula passada, de número 1, né, a gente viu até a Constituição então de 1937, aquela que marcou o Estado Novo. E agora nós partimos com a Constituição de 1946, que é aquela então que acaba com o Estado Novo, né? Após 1945, com a retirada de Getúlio Vargas do poder, né? Na verdade, o mundo como um todo ele entra num breve momento, num breve período de respirar a democracia. Com a derrubada dos fascismos na Europa, se pediu novamente por regimes democráticos, por regimes voltados a um modelo mais liberal, né? A gente já vai discutir um pouco sobre esse modelo liberal aí, que é presente também na Constituição de 88, tá? Não se empolguem aí. Aí, liberalismo, né? Calma, tá? A Constituição de 46, gente, ela não tem muito segredo. Duas coisas que são importantes pra gente ver aqui, ó. Primeiro de tudo, o Poder Executivo ele vai ser eleito por um período de 5 anos, né? Então nós vamos ter ali os presidentes ali como o próprio Getúlio Vargas, como o Juscelino Kubitschek, depois como o Jânio Quadros, né? E assim vai, tá? A gente vai, claro que é um período bem conturbado, né? Não é um período simples, até por conta que acaba a guerra, mas surgem outras tensões, a bipolarização política da Guerra Fria, mas como eu já falei na primeira aula, né? Não é onde nós vamos nos aprofundar agora, tá? Mas além disso é importante lembrar também que essa Constituição ela é pensada pelos diversos grupos políticos que estão aí em voga no Brasil, né, e que vão ser abafados durante o período Vargas. E aqui nós temos os três principais, que é o PSD, a UDN e o PTB, né, o Partido Social Democrata, a União Democrática Nacional, que é o partido aí dos então ruralistas e assim vai, e também o PTB, que é o Partido Trabalhista Brasileiro, tá, gente? Só que o que acontece? Essa Constituição ela vai ser interrompida a partir do golpe militar de 1964, tá? Ela não tem muito segredo. Outra coisa importante também da Constituição de 46, que eu já estava esquecendo, ela vai estabelecer com que os templos religiosos não paguem impostos, então é uma coisa para a gente pensar o papel das igrejas hoje, né? Isso também já estava presente em 46. A gente não pode dizer que continua, porque 88 é uma outra Constituição, mas que pega, claro, alguns pontos da de 46, mas aí já se falava sobre essa subvenção fiscal, ou essa isenção, melhor dizendo, fiscal de templos e igrejas, tá, gente? Enfim, então a gente vai ver que a partir de 64, ó, com o golpe militar, começam a ser promulgados os atos institucionais, que vão fazendo com que essa Constituição de 46, ela vá perdendo força. Na prática mesmo, ela já perde força em 1º de abril de 64, data do golpe, né? Porque alguns dias depois vai ser declarado o ato, ou decretado, perdão, né? O ato institucional número 1, já em 64, que permitia ao Poder Executivo, no caso a figura do presidente, né, cassar mandatos eleitorais, né, então podia cassar mandatos dos legislativos, olhava para um deputado e falava assim, ó, você está com seu mandato cassado, e ainda cassar os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Tá? Então percebam que já começam as medidas restritivas e começa a se formar no Brasil aquilo que nós vamos chamar daqui um pouco de estado de exceção. Tá? O ato institucional número 2, que é também de 1964, ele acaba, né, com os partidos políticos no Brasil e estabelece aquilo que nós chamamos de bipartidarismo, além de jogar os crimes políticos para a responsabilidade da justiça militar. Aí, gente, em 1966, ó, nós temos o ato institucional número 3. Percebam, né? A Constituição de 46, ela praticamente já não existe mais, mas ainda não existe uma nova, né? O Brasil está sendo governado por meio desses atos institucionais que vão formalizando, como eu falei anteriormente aí, o estado de exceção, tá? Em 66 acabam, né, as eleições estaduais, tá? Acabam também as eleições para capitais de... Perdão, né? Acabam também as eleições para prefeitos de capitais e para prefeitos de cidades de fronteira, né? Tudo isso em nome da chamada questão da segurança nacional e assim por diante, tá, gente? E o ato institucional número 4, esse sim, ó, ele formaliza a Constituição de 1967, tá? Por que eu coloco aqui Constituição? Vocês viram que essas duas aulas são cheias das aspas, né? Mas por que eu formalizo? Por que eu coloco entre aspas? Porque a Constituição de 67 ela não é necessariamente uma Constituição, ela só centraliza cada vez mais o poder nas mãos do Poder Executivo, tá? E mesmo essa Constituição aí de 67, que é do AI4, né, ela já vai ganhar outros adendos a partir do AI5, que vem em final de 1968. E como eu falei para vocês na aula anterior, né, ó, esse ano nós pensamos nos 50 anos do ato institucional número 5, tá? Então por isso que nós vamos ter uma aula específica sobre esse ato, não vou me aprofundar aqui nele, para não ficar também sendo redundante falando das 2 ou 3 coisas, né? Se você quiser
ver quando vai sair o ato institucional, a aula sobre o ato, se inscreve no nosso canal que você vai sendo avisado aí das novidades, tá? Mas o ato institucional número 5, a gente pode dizer que de uma certa forma ele formaliza a ditadura militar, porque ele dá muito mais poderes para o executivo além do ato número 4. Então a gente vai dizer, formaliza a ditadura e na verdade invalida a Constituição de 67, porque ela não é de fato uma Constituição, vamos dizer assim, né? Claro que ela existe, ela legalmente está lá, mas ela vai fazer o quê? Cada vez mais colocar mais poder nas mãos do presidente, como a gente diz, o poder executivo, tá, gente? Depois da ditadura militar, nós vamos ter todo o processo de reabertura política, anunciada lá em 78, né? Pelos presidentes ali, pelos generais, e vai, até que em 1988 nós temos a promulgação da Constituição Cidadã, que é a nossa atual Constituição. Olha lá, 1988, 2018, 30 anos dessa Constituição. Então as chances de aparecer aí nas principais provas do país, ela é imensa. Tá, gente? Essa Constituição, ou no caso a Constituinte que formou essa Constituição, é presidida pelo Ulisses Guimarães e participam dela três presidentes, né, que o Brasil teve e que está tendo. No caso, o Fernando Henrique Cardoso, o Luiz Inácio Lula da Silva e também o Michel Temer. Eles participam diretamente da formação dessa Constituição, tá? Os principais pontos, então, da Constituição atual. O presidencialismo, ele é estabelecido, né? O presidencialismo, o primeiro presidente seriam 5 anos, depois 4. É feita uma emenda constitucional no governo do Fernando Henrique Cardoso que permite a reeleição, tá? Originalmente não poderia, mas aí, a partir do governo Fernando Henrique pode, né? E estabelece também as eleições em 2 turnos quando necessário, ou seja, quando um dos candidatos não alcança 50% mais um dos votos válidos, ok? Além disso, essa Constituição também ela dá mais independência para o judiciário, né? E ela também estabelece alguns parâmetros, olha só, de nacionalismo econômico. Isso aqui é importante, tá? A Constituição ela prevê que seja protegida a economia nacional, né? Dentro de todo esse debate econômico que acontece atualmente, muitas das medidas que o governo tomou aí ao longo dos anos, tem a ver com essa questão aqui prevista em Constituição. Além disso, estabelece uma assistência social, né, bastante forte, não é um assistencialismo, tomem cuidado, é uma outra relação, né, assistência social é ajudar o indivíduo, né, é atender o indivíduo, principalmente aquele em questão ali, aquele em situação de carência, tá, gente? E o importante também, o diferente dessa Constituição em relação a todas as demais, é a presença das chamadas medidas provisórias, né, é onde o presidente, em casos específicos, ele pode editar as medidas provisórias. Então ele determina algumas leis que depois vão ser votadas, às vezes até mesmo em regime de urgência pelo Congresso. Por que isso aqui é importante? Porque isso aqui também equilibra um pouco o poder executivo e o poder legislativo. O poder executivo ele não fica tão refém assim do poder legislativo. Claro que o poder legislativo ele pode derrubar essas medidas provisórias, né? Não é, afinal de contas, o estabelecimento de uma ditadura, mas o presidente ele pode também então influenciar, vamos dizer assim, nas agendas do legislativo, o que impede que o legislativo muitas vezes boicote o presidente, né? Isso de certa forma dá um poder para o executivo, claro que sempre sobre a chancela, né, do legislativo. Então, ajuda nesse equilíbrio e é um ponto bastante interessante. Foi também bastante criticado, né? Ele ainda é criticado, mas a gente vê que é uma mudança em relação às demais constituições que nós já tivemos, tá? Essa Constituição ela também prevê o voto facultativo para analfabetos e dos 16 aos 18 anos, né? A partir dos 18 até os 65 o voto ele é obrigatório, né? Então ele também é facultativo para maiores de 65 anos, ok? E a gente vê que é uma Constituição muito rica ao estabelecer os direitos fundamentais do cidadão, né? Então a gente vai pegar os primeiros artigos da Constituição, o primeiro, o segundo, o terceiro, ele fala que o Estado ele tem que promover uma melhor distribuição de riqueza, promover um equilíbrio nas desigualdades regionais. Então todas essas obrigações do Estado, elas estão nos primeiros artigos e antecedem até mesmo como o Estado vai funcionar, tá? Então ela vem muito, vamos dizer assim, na esteira das constituições liberal-democráticas aí da Europa, né? E ela é uma constituição que nós chamamos de constituição democrática e liberal. Agora, atenção nesse liberal aqui, tá, gente? Cuidado com a discussão política aí rasa, a discussão política de qualquer coisa. Ah, e o liberalismo, então tem que liberar o mercado. Não, lembre-se do liberalismo clássico, do liberalismo como posto enquanto ciência. Não é liberar o mercado para tudo e qualquer um, não é isso. É, antes de tudo, pensar nos indivíduos.
Tá? Lembre-se que Adam Smith e o John Locke já diziam que o Estado é um mal necessário para garantir a igualdade aos indivíduos. Estando os indivíduos em pé de igualdade, realmente você não precisa de regulamentação de mercado, tá? Mas o liberalismo, ele é isso. Não caiam nesses discursos aí liberais de raso que tem por aí, discussão, como a gente diz, de boteco, né? Não, porque é uma democracia liberal a partir do cuidado com o indivíduo, que inclusive é um dos locais onde o Estado brasileiro tem mais falhado nos últimos anos, tá bom, moçada? Então esse é um apanhado geral sobre as nossas constituições, né? É importante vocês terem essas aulas aí como pano de fundo para que a gente for fazer as discussões da história do Brasil também, né? Então por isso até mesmo que eu não aprofundei nos episódios históricos, mas apresentei para vocês um panorama sobre as nossas cartas magnas, tá bom? Se inscrevam aí no nosso canal, né, para receber as demais aulas, para receber as demais novidades, tá bom? Curtam também nossa página no Facebook, nós temos o nosso perfil no Insta aí com as datas de vestibulares, com dicas e assim vai, tá? E qualquer coisa, qualquer dica, qualquer sugestão, nós estamos aqui para ouvir vocês. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.